Olá pessoal, então vamos iniciar mais uma parte do curso de aprendizado de máquina e aprendizado profundo. E aí nessa parte a gente vai ver um pouquinho sobre detecção e segmentação de objetos utilizando algoritmos de aprendizado. E aí a gente inicia essa parte olhando um pouquinho sobre detecção 2D. E só para relembrar, a gente tinha visto a parte introdutória de aprendizado de máquina, redes convolucionais e alguns algoritmos para classificação. E a gente aplicou esses modelos de classificação em tarefas de visão computacional. E aí, dentro de visão computacional, a gente pode destacar algumas tarefas que a gente consegue resolver dentro dessa área. E basicamente, a gente categoriza essas tarefas com base na entrada, que é a imagem. Então, como a gente utiliza essa entrada para ter uma resposta no final, para ter um resultado. E aí, nos algoritmos que a gente tinha visto, a gente utilizava a imagem, então utilizava a informação de toda a imagem para tentar inferir um resultado, para tentar inferir uma categoria, uma classificação. Então a gente olhava a imagem inteira, tentava extrair conhecimento dessa imagem e categorizava com base em um conjunto de classes que a gente queria identificar. Dentro dessas tarefas de visão computacional, a gente também pode ter uma avaliação por regiões. Então, ao invés de avaliar a informação da imagem como um todo, a gente olha as regiões dentro da imagem e tenta inferir conhecimento com base nessas regiões. E aí, como saída, a gente pode ter a categoria de classificação, que é um conjunto finito de saídas. Por exemplo, se eu quero classificar um objeto, se eu quero classificar um conjunto de objetos, eu tenho que saber a priori quais são esses objetos, qual é esse conjunto para eu poder montar ou criar a minha rede para conseguir identificar todo esse conjunto. Ou a gente pode ter a saída em forma de regressão. Então, ao invés de ter um conjunto de valores específicos, classe 1, classe 2, classe 3, eu vou retornar um número, seja ele inteiro ou real, e esse número vai dar para a gente o conhecimento que a gente quer inferir. E aí a gente vai ver depois como a gente pode utilizar a regressão para conseguir fazer a estimativa com base no conhecimento de cada região da imagem, para fazer a detecção do objeto. Mas antes disso, a gente vai tentar entender o que é detecção. E aí a gente volta para a parte de classificação que a gente viu, que tem como objetivo categorizar se uma imagem de entrada ela tem um objeto de interesse, um objeto que a gente quer identificar. Então, geralmente, esse objeto ele vai estar em evidência na imagem. A gente vai passar essa imagem para um algoritmo e o algoritmo vai dizer qual categoria ou qual objeto está dentro daquela imagem. A gente vai ter um rótulo associado ou uma label de saída para cada imagem de entrada. E essas labels, esses rótulos, eles fazem parte de um conjunto já pré-definido, um conjunto finito de labels dentro da tarefa que eu estou executando. E aí, como exemplo, a gente tem diversas imagens, a gente vai passar essas imagens para o modelo, a gente vai passar essas imagens para o algoritmo e ele vai retornar para cada uma dessas imagens um rótulo ou uma label, que geralmente é numérica, e essas labels elas são ranqueadas, elas são categorizadas para cada número, cada valor, ele tem uma correspondência com a classe que eu quero. Então, por exemplo, 7 para cavalo, 2 para pássaro, e assim sucessivamente. Eu vou ter um conjunto de labels que são identificadas por um identificador, um número qualquer, e o modelo vai tentar inferir esse número que representa aquela categoria que eu estou tentando identificar. E aí, se a gente tem essa ideia,
a gente pode entrar dentro do conceito de localização ou detecção. E aí algumas tarefas elas vão requerer esse conhecimento. Você vai ter uma imagem, você vai ter uma informação de entrada, mas o objeto ele pode não estar em evidência dentro dessa imagem. Aí você precisa encontrar primeiro a localização desse objeto para poder saber qual é o objeto. Ou, por exemplo, se eu tiver mais de um objeto dentro de uma mesma imagem, a gente precisa saber qual região cada objeto está dentro da imagem para poder realizar a classificação daquela região. E se a gente classificar uma única categoria para uma única imagem que tem múltiplos objetos, vai ser uma classificação ambígua, a gente não vai saber a qual objeto está se referindo. Então, basicamente, a tarefa de detecção, ela tenta identificar o objeto, seja categorizando ele ou não, mas ela vai tentar identificar, o principal objetivo é tentar identificar as coordenadas desses objetos dentro da imagem. Então, eu vou ter uma região que vai delimitar a área do objeto, e a detecção ela vai se encarregar de encontrar essa região. Com essa região, por exemplo, a gente pode tentar fazer a classificação depois, já que a gente vai ter o nosso objeto filtrado, vai ter uma área só com o nosso objeto. E alguns exemplos de detecção. A gente tem as imagens e aí o algoritmo ele vai gerar para a gente a área que delimita o objeto. E se eu tenho múltiplos objetos dentro dessa imagem, eu vou ter diferentes regiões delimitando cada um. E aí eu posso ter um algoritmo que só identifica objetos dentro da imagem, tenta categorizá-los dentro da imagem. Ou eu posso ter um algoritmo que faz a detecção, ele diz para a gente a posição e diz para a gente qual objeto está ali. E aí aquela ideia de ter um algoritmo que faz a classificação ou que faz a regressão é exatamente isso, porque o algoritmo de classificação ele vai dar para a gente um conjunto finito de categorias, mas, por exemplo, quando a gente faz a detecção, a gente quer estimar um valor dentro do conjunto de pixels que a gente tem na imagem. Então, essa região ela vai ser dada por um conjunto de números que vai dizer para a gente qual a posição daquele objeto naquela imagem. Então, quando a gente vai fazer a detecção, a gente está usando um modelo que faz a regressão desses pontos. Ele vai dar para a gente os pontos que representam a área do objeto na imagem. E aí só algumas aplicações de detecção dentro de visão computacional. E uma bem comum é na parte de veículos autônomos ou identificação de objetos na rua, né? Então a gente pode identificar pedestres, identificar placas, identificar outros veículos. E a detecção ela tem aplicações em diversas áreas: robótica, sistemas de vigilância para identificar as pessoas, saber que tem uma pessoa ali, navegação de ambientes. E aí as estratégias, elas podem ser, a gente pode categorizar como estratégias tradicionais ou estratégias que usam aprendizagem de máquina ou aprendizagem profunda. Então, nas estratégias tradicionais, a gente vai ter um conjunto de características pré-definidas que a gente sabe que precisa extrair da imagem para poder identificar se ali tem um objeto ou não. E na aprendizagem de máquina, a gente aprende essas características. Então, a gente vai ter um conjunto de imagens, uma base de dados, que a gente vai treinar nosso modelo. O modelo vai aprender quais features são relevantes dentro daquele problema para identificar o objeto e vai retornar para a gente um conjunto de pesos, um conjunto de valores que representam as features que eu preciso extrair da imagem. E a gente tem vários exemplos de métodos baseados em características, como por exemplo o SIFT, o ROG, SURF e ORB. Então todos esses são algoritmos que têm características pré-definidas que a gente pode utilizar para extrair dentro da imagem e identificar o objeto. E aí só um exemplo de como funcionam esses algoritmos tradicionais que utilizam features, que utilizam informações já pré-definidas, como a gente chama handcraft, para tentar identificar o objeto.
E aí, o pipeline geral desses algoritmos, a gente vai ter a entrada, a gente vai ter uma fase de extração de features, e a feature vai ser dependente de cada algoritmo tem um conjunto de passos, um processo que ele utiliza para extrair essas features. A gente vai ter um passo de matching, que é a gente extraiu o conjunto de features de uma imagem que a gente tem como a referência, e aí quando a gente quiser identificar esse mesmo objeto em outra imagem, a gente vai tentar extrair as features dessa nova imagem e vai comparar com as features da imagem que eu já tenho, a imagem de referência. Então esse é o passo de matching, onde a gente faz a correspondência entre as features de referência com as novas features, para a gente tentar identificar o objeto naquela imagem. E a gente tem a saída, que é o conjunto de pontos daquele objeto, a região na qual aquele objeto está inserida na imagem. E aí só para exemplificar, né, um desses algoritmos, que é o SIFT, ele tem esse conjunto de passos, que é a detecção space scale, localização dos key points, atribuição de orientação, criação de descritores e o match. Então, como é que o SIFT funciona? Basicamente, você vai ter uma imagem. Dentro dessa imagem, você vai aplicar a diferença de gaussianas. E aí, o que é isso? Você vai fazer um scale dessa imagem, você vai ter diferentes dimensões dessa imagem, e você aplica uma gaussiana em cada escala, em cada dimensão que você está visualizando. E aí você tira a diferença dessas imagens para extrair informações de alta frequência. Você tem gaussianos com diferentes índices, diferentes valores, e aí você faz a diferença para extrair informações de alta frequência, que geralmente representam arestas ou bordas. E aí está um exemplo, você tem uma escala de imagens com diferentes resoluções, você aplica a gaussiana nessas imagens, você vai ter diferentes escalas com diferentes fatores, índices de aplicação da gaussiana, você tira a diferença dessas imagens dentro da mesma escala, e aí você tem suas informações de pontos que são relevantes para você estar olhando para tentar identificar o objeto, que geralmente são as informações de alta frequência da imagem, informações que representam mudança de intensidade dentro da imagem. E aí você tem um passo, que é você aplicar uma operação hessiana, né? Você aplica a matriz hessiana e compara esse valor com os valores dos vizinhos, que é para você tentar identificar se esse ponto realmente ele é relevante para você tentar você criar um key point, você criar um descritor a partir desse ponto que você está vendo na imagem. E aí tem um outro passo, que é você computar os gradientes dentro para esse ponto. Você olha os vizinhos desse ponto, computa o gradiente para definir uma orientação para o seu descritor. Então, basicamente, o descritor ele vai ser um conjunto de valores para cada pixel da imagem, que para esse pixel ele vai dizer a intensidade daquele ponto, daquele valor, e qual a orientação que ele tem em relação aos vizinhos, em relação à imagem. E aí para cada área, para cada ponto, você vai ter vários descritores que vai representar o objeto que você está vendo. E aí basicamente, como é que a gente utiliza isso? A gente já tem os algoritmos implementados nas bibliotecas. Então, por exemplo, aqui a gente vai usar o SIFT implementado no OpenCV. Então, vamos supor que a gente carrega essa imagem aqui, essa imagem do gato, e a gente transforma ela para a escala de cinza, para tons de cinza, para a gente ter apenas um canal que vai olhar, que vai tentar fazer a identificação dos key points. E a gente chama a função do SIFT e faz o passo de detecção. Então, o passo de detecção ele vai fazer todo aquele passo a passo, desde computar a gaussiana até computar a orientação para criar os nossos descritores. Então, com o conjunto de descritores, a gente pode identificar esse objeto. Então,
todos esses pontos, todos esses key points, ele em conjunto ele vai identificar esse objeto. E aí, por exemplo, aí a gente armazena esses descritores, armazena esses pontos. E aí quando a gente quiser identificar esse objeto em outra imagem, a gente vai carregar a imagem, vai fazer a transformação e vai computar os descritores usando o SIFT para as novas imagens e vai utilizar um algoritmo de matching para tentar fazer as correspondências desses pontos. Então o algoritmo ele vai tentar identificar pontos que são semelhantes dentro dos dois conjuntos para tentar identificar aquele objeto. E a gente pode ver que para as duas imagens, se a gente tem diferentes posições, se a gente tem diferentes pontos de vista da imagem, ou se as características elas mudam, o matching dos pontos, os matching dos descritores, eles podem mudar. E isso é uma das principais desvantagens desses métodos. Como a gente tem descritores pré-definidos, o modelo ele não aprende qual a melhor forma de extrair a informação da imagem para identificar o objeto. Então a gente pode ter muita variação em relação às imagens que a gente vai tentar fazer essa correspondência e tentar identificar o objeto. E aí a gente tem os métodos tradicionais, a gente não vai entrar em detalhes porque o foco são os algoritmos de aprendizagem, mas a gente viu o SIFT só para ter uma noção de como eles funcionam, só para ter uma noção das operações que eles fazem para tentar identificar os objetos, para tentar fazer o match das features. Em contrapartida, a gente tem os métodos baseados em aprendizagem de máquina, aprendizado profundo, que vai utilizar um conjunto de imagens para aprender as features que eu preciso extrair. O modelo vai aprender quais são as melhores features para tentar identificar o objeto e dar para a gente a resposta, dá para a gente o resultado. E aí, só voltando a algumas definições antes de a gente passar para os modelos de detecção em aprendizagem de máquina. O Bounding Box ele é utilizado para representar a posição do objeto dentro da imagem. Então, os algoritmos de aprendizagem de máquina geralmente fazem a regressão dos pontos que representam o Bounding Box. E o Bounding Box do objeto é a área que está delimitando ele dentro da imagem. Então, para cada objeto eu vou ter um Bounding Box que vai representar a posição dele dentro daquela imagem. E aí o Bounding Box, a caixa delimitadora, ela vai ter uma coordenada x0 e y0, que representa a posição inicial daquela área, o primeiro ponto, o menor ponto dentro da imagem, que delimita o objeto. E eu vou ter uma largura e altura, que define a largura e a altura da caixa. E aí a primeira coordenada do Bounding Box vai ser o x0 e y0, e a última coordenada ela vai ser o x1 e y1, que é dado pelo x0 mais largura, y0 mais altura. E aí, visualizando isso na imagem, a gente tem uma imagem tamanho W, H, maiúsculo. E o Bounding Box, que representa esse objeto, ele é dado pelo ponto x0 e y0, aqui, o mais ao topo à esquerda. E esse Bounding Box ele vai ter uma altura H minúsculo, W minúsculo, que representa as dimensões do Bounding Box. E a gente pode computar também esse ponto, o ponto mais abaixo, à direita, que é o último ponto do Bounding Box, que é dado pela soma do x0 mais w, então vai ser esse ponto x1, e o ponto y1, que é o y0 mais h, mais a altura. Então, com esses quatro valores, x0, y0, w, h, a gente consegue descrever a posição e a dimensão do objeto dentro da imagem. E aí só um exemplo, por exemplo, como a gente computaria o Bounding Box com o SIFT. A gente tem um conjunto de descritores que tem uma posição dentro da nossa imagem de referência, e a gente pode computar, por exemplo, o descritor que tem o x mínimo, o y mínimo, o x máximo e o y máximo, e aí tentar inferir o Bounding Box com base nesses valores. A gente teria o objeto destacado
descrito pelo bounding box, descrito pelos pontos do retângulo que delimita o objeto na imagem. E aí um outro ponto também é como a gente calcula a acurácia dentro da detecção. Então, geralmente, uma forma bem comum é a gente tentar calcular a sobreposição dos retângulos dentro da imagem. Então, um retângulo vai ser a nossa anotação, o valor que a gente já tem, que a gente espera encontrar o objeto, e o outro ele vai ser a estimação da rede. Então, vou ter dois bounding boxes. As nossas labels dentro de um dataset para detecção vai ser a correspondência em imagem bounding box. E aí a gente calcula a área do bounding box estimado, do bounding box do rótulo, do ground truth, e a gente avalia, a gente tenta fazer essa comparação se eles estão ocupando, se eles estão se sobrepondo dentro da imagem. E se essa sobreposição ela for alta, significa que o nosso algoritmo está acertando a posição do objeto na imagem. E aí, geralmente a gente tem um threshold que define esse grau de sobreposição que a gente aceita para considerar a estimação correta. E aí, a métrica que calcula isso, geralmente a gente utiliza o Intersection Over Union, o IOU, e aí ele vai retornar para a gente a acurácia da detecção. Então, basicamente, essa métrica ela calcula a relação entre a união, a razão da intersecção e a união dos nossos bounding boxes, da estimação e do ground truth. E aí a gente pode utilizar esse valor, por exemplo, para filtrar detecções que são redundantes. Se a gente tem duas estimações que estão ocorrendo na mesma área, pode ser uma mesma estimação de um mesmo objeto. Então a gente pode escolher uma baseado nessa sobreposição. Se várias estimações se sobrepõem com frequência, então a probabilidade é que eu tenha o mesmo objeto ali dentro. Então eu utilizo só uma das estimações para computar a nossa acurácia. E aí como funciona o IOU? Então basicamente a gente vai ter uma detecção e outra. Então a gente tem duas estimativas, que é representada aqui por esses dois bound boxes, o verde e o vermelho. E a gente tem um valor de interseção, que é a área que sobrepõe, que esses retângulos eles estão se sobrepondo, que é essa área aqui central. Então essa área da interseção. E a união é a área dos dois retângulos, dos dois bounding boxes. Então representada aqui pela união, vai ser toda essa área. E aí basicamente o IOU ele vai computar o valor da área da interseção dividido pela área da união. Isso vai dar para a gente o nível de sobreposição desses retângulos, que é a área que eles são sobrepostos pela área total que eles estão ocupando. E aí isso vai dizer para a gente se a nossa estimativa está correta ou não. Então, quanto maior for essa interseção, se o quadrado vermelho ele tivesse aqui mais próximo do verde, então a nossa interseção seria maior, consequentemente o valor do IOU ela seria maior. Então se eles estivessem exatamente na mesma posição, o retângulo verde e o retângulo vermelho, a interseção ela seria igual à união, o valor da área da interseção seria igual ao valor da área da união, e a gente teria o IOU de 1, que é o nosso valor máximo. Então o valor do IOU ele varia entre 0 e 1, e quanto maior, melhor é a nossa resposta. Então 1 é a nossa acurácia de 100%. E aí como é que a gente calcula o IOU? A gente vai ter os dois retângulos, os dois bounding boxes. Então, por exemplo, poderia ser um bounding box do rótulo da nossa label e um da estimação do modelo. Então a gente vai ter a área do primeiro bounding box, a área do primeiro retângulo, que é basicamente a gente multiplicar a altura e a largura do retângulo. E a gente vai ter a área do segundo retângulo. E aí a gente pega as coordenadas x0, y0, x1 e y1 do retângulo que representa a interseção, esse retângulo aqui destacado em laranja. Então basicamente vai ser
o x0 vai ser o máximo do ponto x0 do segundo retângulo com o ponto x0 do primeiro retângulo. Então eu tenho o x0 do primeiro retângulo, o x0 do segundo retângulo. Então o maior valor ele vai ser a nossa primeira coordenada da interseção. E a gente utiliza essa comparação com as outras coordenadas para encontrar o nosso P1, que é o x0, y0, e o P2, que é o x1, y1. Com esses valores, a gente consegue calcular a área da interseção. A gente faz a multiplicação da largura e altura desse retângulo aqui do centro. E a área da união vai ser a nossa área do primeiro retângulo, a área do segundo retângulo, menos a área da interseção, que a gente vai estar computando essa área aqui da interseção duas vezes, quando a gente calcula a área de cada retângulo separado. E aí, com a área da interseção e a área da união, a gente utiliza esses valores para realizar a divisão e retornar o valor da interseção da união. E aí esse valor vai dar para a gente quão preciso está sendo a nossa detecção, a nossa estimação. E aí um exemplo, a gente tem aqui o ground truth, a label, ela está representada pelo retângulo vermelho, destacado em vermelho, e a estimação em azul. Então, se a estimação está bem próxima do retângulo vermelho, a gente tem um IO alto de 0,96, quase próximo de 1. Então, essa estimação está muito precisa. Então, isso aqui representa daqueles valores de categorização de acerto que a gente tinha visto, representa um verdadeiro positivo, que eu estou acertando a região aqui para identificar o objeto, porque o nosso threshold é 0,5. Então, se o IO está acima de 0,5, é um acerto. E como é 0,96, a gente considera isso como um acerto. Ele está acertando a posição do objeto. Nesse outro exemplo, a estimação ainda ocupa uma área do objeto, mas ela está um pouco longe. Então isso dá para a gente um IO de 0,22. E como o 0,22 ele está abaixo do threshold, ele está abaixo da área que eu digo que ele está acertando, a gente considera isso aqui como um erro. E basicamente, como eu tenho um objeto e ele não conseguiu identificar corretamente, ele identificou, mas identificou outra área. Isso aqui é um falso positivo dentro da estimativa da detecção. E aí nesse terceiro cenário a gente tem o objeto aqui, mas ele não realizou nenhuma estimativa. Eu tenho um IO de 0. E aí, como eu tenho um objeto e ele não fez nenhuma predição, a gente tem um falso negativo. E aí se vocês entrarem nesse site, ele tem esse exemplo em que ele especifica as coordenadas de cada um desses bounding box e mostra o código que calcula a cada uma dessas áreas. E aí essa parte introdutória foi só para a gente entender como é uma entrada, saída da detecção. Então a gente vai passar a imagem para o modelo, a gente vai passar a informação que a gente quer identificar e o modelo vai retornar para a gente o bounding box e a classe daquele objeto. Vai fazer a regressão do bounding box e vai dizer para a gente que objeto está lá dentro. Então basicamente essa é a resposta que a gente tem nos algoritmos de detecção. E aí se a gente for olhar aqui a linha do tempo, então a gente tinha muita proposição dos algoritmos tradicionais, que tentavam fazer essa identificação dos objetos com base em features já pré-definidas. Então, por exemplo, aqui entre 99 e 2001 a gente tem o SIST, que a gente tinha visto anteriormente, e até 2011 a gente tem diferentes algoritmos que utilizam diferentes estratégias com essas features pré-definidas para tentar identificar os objetos. Então, a partir de 2012 foi quando teve a criação da rede AlexNet, que foi o modelo de Deep Learning, o modelo de aprendizado que deu o início, dessa era de
desenvolvimento dos algoritmos de aprendizagem profunda. Então, a partir de 2012, a gente teve vários modelos voltados para detecção de objetos, e basicamente a gente tem duas linhas dentro desses modelos. Então, a gente tem os modelos One Stage Detector, que tentam fazer a detecção em um único passo. Você vai passar a imagem, ele vai retornar para você a resposta de que objeto está lá dentro, qual a posição daquele objeto dentro da imagem, ou múltiplos objetos. E a gente também teve o desenvolvimento de uma outra linha, que são o Two-Stage Detector. Basicamente, eles fazem a detecção em mais de uma fase. Então, ele vai ter uma fase, por exemplo, que ele vai identificar os objetos para depois dar para a gente a localização, ou ao contrário, ele vai identificar as regiões para depois dizer para a gente que objeto está lá dentro daquela região. E aí, um dos primeiros algoritmos nessa parte de detecção foi o overfitting, que basicamente ele é uma extensão do AlexNet. Ele utiliza uma arquitetura bem similar ao AlexNet, mas além da classificação, ele também faz a regressão dos pontos para dar a localização dos objetos na imagem. Então a gente tem aqui o artigo, né, do Pierre Sermonnet, que também tem a participação do LeCun, que foi o criador da primeira rede para classificação de dígitos, né, que foi utilizada para classificar no MNIST, e eles proporam um overfitting que basicamente vai fazer o mesmo passo a passo como no AlexNet. Então eles têm algumas otimizações no meio do modelo para tentar fazer a predição de forma mais rápida e mais eficiente, mas a ideia é basicamente a mesma. Ele vai ter a rede que vai dizer para a gente, dado uma entrada, ele vai fazer a classificação com base nos pixels que ele está vendo. Ele vai usar a convolução para extrair as features, e as features ele vai utilizar uma camada conectada no final que vai dar a resposta. E aí basicamente eles estenderam essa ideia colocando uma camada de regressão, que essa camada ela vai dar os pontos do bounding box dentro da imagem, dos objetos dentro da imagem. Então, para cada região da imagem, então, se você passa a convolução, se você utiliza a rede convolucional, você tem uma região que cada passo da convolução ela vai estar olhando. Então, a camada convolucional, você dá um conjunto de ativações, um conjunto de features, ela vai dar um conjunto de features de saída. E dentro desse conjunto de features de saída vai estar lá agregado informações dentro de uma mesma região. Você tem o campo de visão daquela convolução que vai estar operando dentro daquela região da imagem. Então a ideia que eles tiveram é, para cada um desses conjuntos de ativação, você passa esse conjunto para uma camada de regressão que vai retornar um valor de bounding box dentro daquela região para tentar identificar o objeto. Então, como ele faz isso para cada região, para cada ponto da camada de ativação da convolução, você vai ter múltiplos bounding box, múltiplas detecções dentro de uma mesma área. E aí depois que eles fazem a regressão para a identificação do bounding box, a gente tem que ter um algoritmo para filtrar esses bounding box, para definir para a gente os bounding box mais relevantes e a gente tentar escolher um que representa melhor a área do objeto. E eu esqueci de falar que, além da regressão, né, dos valores do ponto do bounding box, que é o x0, y0, x1, y1, ele também retorna um valor de confiança, que é o quão preciso, quão confiante ele está, que lá dentro tem um objeto que ele conhece. Então a gente tem também esse valor que ajuda a gente a filtrar quais são os bounding box mais relevantes. E aí, se vocês quiserem checar depois o código, tem ele no GitHub. E como ele foi proposto em 2017, acredito, então esse repositório ele foi proposto antes mesmo da gente ter TensorFlow, PyTorch. Então ele tem uma API própria, ele foi escrito em C, C++,
E ele tem uma API para a gente utilizar em Python e Tosh, que é a versão anterior do PyTorch que utilizava a linguagem Lua, né? E esse framework, o Torch, ele já foi descontinuado e a gente tem hoje que é o PyTorch em Python. Mas caso vocês tenham curiosidade de avaliar a API, vocês podem entrar aqui no link do GitHub. E aí só voltando à ideia, né? Então, a partir do Overfit a gente teve diferentes linhas de desenvolvimento dentro da área de detecção, vários algoritmos foram propostos e basicamente a gente teve essa ramificação, essas duas branches, que é a branch de detecção em estágio único e a branch de detecção em 2 estágios. E aí dentro dessa aula a gente vai ver 2 exemplos de algoritmos muito utilizados em cada uma dessas branches. Então, que é o algoritmo RCNN, que é um dos mais utilizados dentro dessa parte de detecção em 2 fases, e o IOLO, que é um dos algoritmos de estado da arte dentro da área de detecção com aprendizagem profunda, dessa parte de detecção em uma fase.